Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 53. Coragem, irmão. Vem aqui, Luciano, vem aqui na frente aqui, ó. Vamos rezar uma Ave Maria. O Luciano teve um problema de pedra renal, é cálculo renal, Luciano? Tava no hospital agora. É um grande amigo meu lá de Londrina. Ele vai estar retornando agora. Então eu peço que todos estendam a mão sobre ele. Vamos fazer uma Ave Maria para que ele receba a graça dessa cura e uma boa viagem de volta lá para o Paraná. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, São José, boa viagem, viu, Luciano? Tchau, Guilherme, vai com Deus vocês todos do Paraná. Leva a gente no coração, que a gente fica com vocês no coração aqui. Amém. João 6,33, quem achou, diga amém. Amém. Gente, vamos tentar fazer um momento de silêncio aqui, evitar os burburi, que última pregação a gente já está cansado, vocês também estão um pouquinho cansados. Eu não consegui dormir bem essa madrugada, mas não porque tive combate nada, eu fiquei conversando com o irmão Trovão, então estou cansado. Então vamos tentar deixar um ambiente aqui, que eu quero poder fazer uma catequese que ajude espiritualmente a todos nós aqui, amém? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Palavras da nossa salvação. Queridos, eu quero confessar para vocês que foi muito difícil para mim estar pregando aqui nesse Convertei-vos. E teve um momento que eu fiquei com tanto medo de vir aqui, que eu fiquei com vontade de não vir. Eu cheguei para Thaís e falei: amor, como que eu não queria pregar? Eu nunca senti tanta insegurança na minha vida em pregar um evento como esse. Temores esquisitos me rodeou. E eu não tinha convicção de nenhuma pregação do que eu ia fazer. E esta pregação de agora, que vai ser mais uma catequese, foi a pregação que eu tive mais a convicção do que era para falar para vocês. Foi uma coisa que em oração me veio uma luz para tratar deste tema, que é sobre a vida eucarística. Na pregação anterior, eu falei de alguns passos sobre o progresso espiritual, e eu não coloquei nem a devoção à Nossa Senhora, porque eu tenho uma porrada de pregação na internet que fala sobre isso, e eu também não coloquei sobre a vida eucarística. Por quê? Porque eu queria uma inteira só para isso, porque eu preciso conversar seriamente com vocês sobre uma coisa aqui que eu vou pontuar nessa pregação. Então eu deixei o espaço para dar continuidade na pregação anterior inteira para falar do Santíssimo Sacramento. Santo Afonso vai dizer que a perfeição consiste na união com Deus. Ora, não temos melhor meio de nos unir a Deus do que com a recepção deste sacramento, pelo qual nossa alma torna-se como que uma só coisa com Jesus Cristo. E o melhor exemplo que eu tenho para trazer para vocês é o exemplo da cera. Nós temos duas velas aqui, elas estão apagadas, certo? Só que depois da pregação nós teremos um momento de adoração, e você imagina que essas duas velas acesa, e aí quando a vela começa a queimar, aqui fica um punhado de cera derretida, líquida, certo? Aí você imagina que eu pego essa cera
e eu jogo, e ela se mistura uma com a outra, e você não consegue mais separar, e você não consegue distinguir qual foi a cera que saiu desta vela e qual foi a cera que saiu da outra vela, ok? Esse é o exemplo mais fantástico que a gente tem para falar da união com a alma com Jesus, porque ele chega a ser mais forte do que a união, do que uma mulher grávida, porque a mulher grávida é uma outra vida que está dentro dela, mas a cera se mistura. Jesus, ele se mistura em você, ele te cristifica, ele vai tomando tudo quanto é parte, as suas células, o seu corpo, a sua alma, ele vai tomando e vai tendo uma fusão de alma na recepção deste sacramento, aonde é dada a mais estreita união do homem com Deus. E aí ele vai falar aqui, ó, Santo Afonso: como o pão material conserva a vida do corpo, assim também esse pão celeste conserva a vida da alma, fazendo com que ela persevere na graça de Deus. E aí as pessoas que têm um desejo de perfeição, que querem ter uma união firme com Deus, que tem aquele propósito de santificação pessoal na sua vida, você pode ter certeza que o ápice do dia e a vontade da pessoa vai ser direcionada para quê? Para a comunhão frequente. Porque é incrível o que Santo Tomás de Aquino vai dizer. Ele vai dizer que o mesmo efeito da paixão de Cristo se dá pela Eucaristia. O efeito deste sacramento deve, ademais, ser considerado também pelo que ele representa, que é a paixão de Cristo. Por isso, o efeito que a paixão de Cristo realizou no mundo, este sacramento realiza no homem. Ou seja, gente, é uma força extremamente poderosa. E da mesma maneira que eu disse para vocês, que quando Santa Teresa d'Ávila dizia que quando Satanás vê uma alma querendo fazer progresso espiritual, a mesma coisa acontece quando ele vê a pessoa querendo buscar a Eucaristia de maneira frequente. Tanto é verdade isso, que Santa Gemma Galgani, quando se preparava para ir à Santa Missa, o demônio se materializava em forma de cachorro e jogava a Santa Gemma Galgani numa poça de lama para ela envergonhar-se e não querer ir na igreja comungar o corpo de Jesus. Era a maneira com que ele tinha de querer afastar ela da Eucaristia. A mesma coisa aconteceu com o grande e prodigioso Padre Pio, que antes dele celebrar a Santa Missa, Satanás batia de maneira violenta naquele santo homem, para debilitá-lo, para cansá-lo, para estragá-lo. Para quê? Para que ele não celebrasse, para que ele não comungasse e para que ele não desse o alimento que é o corpo de Jesus para os fiéis que iam na missa do Padre Pio. Ou seja, Satanás tem um ódio mortal daquela pessoa que comunga Nosso Senhor. Satanás, ele quer acabar com a Eucaristia. Satanás, ele quer acabar com o mistério da Santa Missa. Satanás quer acabar com o sacerdote. Satanás, ele quer tirar do seu coração a fé na presença real de Jesus. E eu tenho medo que ele já tenha conseguido com muitos. Sabe por quê? A maneira com que vocês se comportam dentro dessa igreja, desculpa te dizer, é vergonhosa. Você que está me escutando, eu estou falando para você. Eu não estou falando para outras pessoas, estou falando para vocês aqui. É vergonhoso a maneira com que você se comporta aqui dentro. Sabe por quê? Porque Jesus diz: a minha casa é casa de oração. O Santíssimo Sacramento está aqui. É para você calar a boca na igreja, mas você fica conversando que nem maricota do lado. Você ofendeu a Deus nesse encontro também, porque você se comportou muito mal na casa de Jesus. A maneira com que muitas pessoas se comportaram aqui não é a maneira devida. Muitos causaram um escândalo para o coração de Jesus. E aí eu me pergunto, qual que é a noção que nós estamos tendo da presença real de Jesus na Eucaristia? Um muçulmano chegou para uma colega minha e falou assim: vocês creem que ali na hóstia está Jesus mesmo?
olha o muçulmano arguerrindo uma amiga católica. Vai numa mesquita nossa, escuta isso. Numa mesquita você nunca vai ver o que foi feito aqui nesse encontro. E eu tenho certeza que se for ter, claro, vai ter o ano que vem, vai ter pessoas que vai se comportar da mesma maneira. Isso que eu estou falando aqui, ó, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Escuta o que eu estou te falando. E ele chegou, vocês falam que vocês creem em Jesus? Vai na mesquita lá, é silêncio. As mulheres se vestem com decência, não tem roupa curta, não tem sensualidade. E ali a gente silencia, reza, tira o sapato, fica no momento de adoração. E quem que ele está adorando? Alá, Maomé, falsos deuses. E aí o cristão que diz adorar o verdadeiro Senhor, aonde ele está presente vivo no sacrário, está presente vivo no sacrário, que deveria ter adoradores de joelho, se comportando bem. É um monte de falador que está na igreja há 30, 40, 50 anos e não aprendeu a se comportar dentro da igreja. E aí qual que é a minha fé na presença real? Qual que é o grande mistério da minha vida? Eu sei que Jesus que está ali, se eu sei, agora me diga uma coisa, como você acha que Nossa Senhora se comportaria na igreja? Você acha que ela ia ficar batendo papo? Ó, bater papo é lá fora. Igreja não. Igreja é para rezar. Igreja é para falar com Deus. Igreja é para silêncio. E fora o problema, os que ficam conversando atrapalham com os que querem rezar. Vocês ofendem a Deus e atrapalham o próximo. Porque não tem respeito. Porque brinca. Isso precisa acabar, porque os serafins estão a face diante de Deus. A gente passa diante do sacrário, nem genuflexão faz mais. Eu tenho uma raiva. O que é isso? É um ato corporal que não denota. Os santos se prostravam, se ajoelhavam. Quando São Francisco de Sales estava adorando Jesus, pousava na cabeça dele uma mosca. Ele não tirava as mãos de assim para não coçar nem a cabeça. E Jesus disse para Santa Gertrudes: as maiores graças que você perdeu foi quando você teve uma distração na minha presença. Só que Santa Gertrudes viu o anjo da guarda, viu a Nossa Senhora, e ainda falou que ela tinha distração e perde graças. Em todas as igrejas isso acontece. Quando eu fui pregar na Itália, a mesma coisa na Basílica de São Pedro também, é uma farra. Não se tem mais respeito por Jesus no sacramento. Não se tem recolhimento, adoração, respeito. Quem está ali não é um pedaço de pão. Pedaço de pão na igreja protestante, ali você pode fazer o que você quiser. Você pode dar cambalhota, você pode dar mortal, você pode fazer giratória. É pão, é farinha, é água. Aqui não é igreja, aqui é corpo, sangue, alma e divindade. Vocês precisam entender isso. Precisa entender esse mistério. É Ele que está ali. E aí eu me pergunto, meu Deus do céu, se é Ele que está ali, por que o comportamento está desse jeito? Sua visita vai na sua casa, está na sua sala. Você não vai virar, você vai ficar conversando com outra pessoa e deixar ela sendo desprezada, vai? E por que com Jesus faz isso? Por que com Jesus faz isso? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: muda de vida, meu irmão. E aí eu fico me perguntando: nós cremos de fato na presença real? Tem um evento de milagres, uma multidão vai, mas a capela sempre vazia. E aí que eu entendo, Dom Bosco dizia: quereis que o Senhor vos dê muitas graças? Visitai-o muitas vezes. Quereis que o Senhor vos dê poucas graças? Visitai-o poucas vezes. Quereis ser vencido pelo demônio? Não visite Jesus. Aí sabe o que é? Satanás vai atropelando uma galera
Por quê? Porque as pessoas não vão buscar o calor diante do Senhor. Mesmo que for 10, 15 minutos, eu trabalho, faço faculdade, tenho família, 15 minutos com amor, doado, com sinceridade, tem graças enormes. Mas e a nossa vida eucarística? E o zelo poderoso pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo? Irmão, eu queria ver se São Tarcísio estivesse aqui no nosso meio. Quando São Tarcísio estava aqui, foi a época da igreja perseguida. Ele ia levar a Eucaristia para os cristãos perseguidos que estavam nas grutas. E aí um dia ele vai andando, e aí ele está levando Jesus com ele. Quando os meninos chegam, o que você está levando aí, rapazinho? Por que perguntaram para ele isso? Porque ele não levava o Santíssimo Sacramento como muitos hoje o fazem, relaxado, parecendo que entrega o Senhor como se fosse uma bolacha, sem nenhum temor, sem nenhum amor. Ele não estava andando de qualquer jeito com Jesus, não. Ele estava andando com Cristo colado no peito dele, com o coração ardendo de amor. Aí por isso que perguntaram: rapazinho, o que você está levando aí? São os santos mistérios. E foram pedir para ele. Ele não entregou, ele reteu. E os meninos começaram a espancá-lo. E quando ele morreu, foram abrir o local onde o Senhor estava, não estava mais lá. Quando ele derrama o sangue por Jesus, o Santíssimo Sacramento entra dentro dele, e Jesus se consumiu naquele sangue martirizado, porque o amor dele, a entrega dele foi tão grande para proteger Jesus. Jesus falou: você se entregastes por mim, eu me entrego a ti. Mas por que perceberam que ele estava com o Santíssimo? Pela maneira com que ele se comportava, com que ele andava com Jesus. A gente está precisando ter uma catequese urgente com São Tarcísio, porque o nosso testemunho está horrível na igreja. E tudo foi muito bom no evento, foi maravilhoso, glória a Deus. Mas no final vocês vão tomar cintada para aprender, sim. Porque não pode sair do Convertei-vos desse jeito. Amém? Amém? Pois isso daqui é um encontro sério, gente. Aqui é encontro para formar almas seletas. Aqui é encontro para chamar a gente para lutar pela família, pela igreja, por Nossa Senhora. Agora eu vou lutar por Nossa Senhora com um comportamento ridículo dentro da própria igreja, com uma falta de zelo diante do Santíssimo Sacramento. Não dá. E aí, meus irmãos, eu entendo uma coisa: as nossas comunhões estão sendo infrutuosas por causa disso. A gente não está tendo muita noção disso, não. E aí comunga, e os santos comungaram frequentemente e viraram santos. E aí o cardeal Bona, e tanto como ele, o bem-aventurado, a Santa Teresa d'Ávila dizia: é necessário uma Eucaristia. Presta atenção nessa frase: basta uma Eucaristia, uma, para comungarmos e sermos santos. Você acha que tem fundamento essa frase ou não? Cadê a sua convicção? Está tomando chinelada que não consegue nem falar? Basta uma Eucaristia para sermos santos. Tem fundamento ou não? Claro que tem, é Jesus vivo. Agora a gente se pergunta: tem fundamento? Aí eu olho para a minha vida, dá uma olhada na sua, se você já é santo. Eu não sou, então eu sou um sem vergonha, porque deveria ser. Só que o defeito não está no alimento. Por quê? Porque esse alimento é santo, imaculado, não tem defeito. Se o defeito não está no alimento, está em quem? É isso mesmo. É em nós. E aí a gente vai aprender aqui, irmãos, com os santos da igreja, como reverter esse quadro. Para nós fazermos uma boa comunhão, a primeira coisa que eu preciso é uma boa preparação. E para eu fazer uma boa preparação, eu preciso de uma coisa na minha vida chamada dieta eucarística. Quem vai ensinar sobre essa dieta eucarística é o Frei Antonino de Castelamari. Sabe o que é dieta eucarística?
é você eliminar da sua vida tudo aquilo que pode turvar a sua amizade com Jesus. Pecado mortal nem se fala. Pecado venial, pequenos defeitos, ira, ressentimento, mágoa, perda de televisão com internet, com outras coisas, tem que fazer uma dieta e deixar o coração limpo. Agora, um casal de missionários da África veio aqui no Brasil, no estado de São Paulo, e no sábado à tarde eles entraram para casa. E aí quando eles entraram em casa à tarde, eles não saíram mais do quarto. Não saíram mais do quarto. Quando foi domingo para ir na missa, o cara estava de chapéu, terno, todo arrumado, a esposa no vestido e tal. E participaram da missa de uma maneira assim, pareciam anjos. Os filhos deles também estavam. Aí o cara chegou e perguntou para ele assim, que estava na missão: mas por que vocês saíram no sábado, entraram por quarto e não saíram mais? O que vocês foram fazer? É que nós fomos nos recolher para nos preparar para comungar no dia do Senhor. Nós somos cesar, nós somos meditar, nós somos aquecer o nosso coração. Por quê? Porque não é qualquer um que vai entrar dentro dele. Se vestiram com a melhor roupa. Se eu vou receber a minha esposa e a esposa vai receber o esposo, gasta 2, 3 mil reais no vestido, o homem vai e pega um terno, quanto mais para receber Jesus, que é mais que a minha esposa. Se eu meditei, se eu silenciei, se eu me preparei, se eu rezei para o meu casamento, quanto mais para receber o meu Senhor. E aí aquele casal participava na missa com respeito. E aí qual foi a reclamação? Vocês brasileiros parece que não sabem participar da missa. Por quê? Porque quando você entra numa igreja antes da missa, sabe o que você tinha que ver? Todo mundo recolhido de joelhos na igreja, a não ser as senhorinhas que já têm uma idade avançada que não podem mexer os olhos, mas todo recolhido. A coisa mais bonita do mundo seria entrar na igreja católica e ver todo mundo rezando um terço doloroso, como fazia o Padre Pio. O Padre Pio rezava o terço doloroso para se preparar para a missa, porque ele estava indo para o Calvário. Ou meditando um livro sobre a Eucaristia, as orações sobre a Eucaristia. Para quê? Para se preparar bem, de joelhos, recolhido, rezando, silêncio eucarístico. É isso que a gente vê? Não. Pessoas distraídas, conversando, mal vestidas. Você vai pregar em região de calor, Nordeste, Cuiabá, esses cantos, você tem que sentar no primeiro banco, porque as moças vão vestidas como prostituta na igreja. É uma coisa tão danosa, né? Uma infeliz dessa não vai procurar emprego desse jeito, não vai numa repartição pública assim, mas na missa vai. Por quê? Porque eu odeio a Deus, eu quero ofender a Jesus Cristo, eu quero que nem uma prostituta na igreja, eu quero ser acompanhada de demônios, eu quero comungar e jogar Jesus no coração empodrecido pelo pecado. É isso que quer. Não vai casar vestida assim, mas para receber Jesus coloca a pior roupa, a escandalosa. O que é isso? O que é isso? E ninguém fala nada. Vai comungar de joelhos para você ver a treta que dá. Decreto da diocese, ninguém pode comungar de joelho, mas mal visto, ninguém fala nada. A menina vai lá, mete uma saia, mete um véu, recado, a louca, olha para dar topo. Agora, comungar com a roupa toda impura não pega nada. É valores invertidos. Mas aquele casal não. Eles entraram sábado à tarde para rezar. Só que mais que eles era São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, sabe quanto tempo que ele demorava se preparando para comungar? 3 dias de oração. 3 dias se preparando e depois 3 dias de ação de graças. Você imagina como que não ficava o coração de São Luís Gonzaga quando ele ia receber Jesus na Eucaristia? Você imagina o coração de São Geraldo Magela, que um dia estava adorando Jesus no sacrário e falou: Jesus, eu te amo tanto que eu queria ser pequenininho para estar aí do seu lado. Jesus transportou e colocou ele dentro do sacrário pequenininho. Por quê? Porque eles tinham um desejo santo. E é essa que é a grande lição do diálogo. Vocês já escutaram falar de uma santa chamada Santa Catarina de Sena?
Santa Catarina de Sena entrava em êxtase e os padres dominicanos anotavam tudo que vinha pela boca dela. Deus começava a falar pela boca dela. E aí resultou nesse livro aqui, ó, Diálogo. Todo velho esgarçado, porque isso daqui é um livro de estudo meu profundo. E aí o Senhor colocou aqui, ó, como receber a Eucaristia. Olha o que Deus vai falar. Então ela está lá em êxtase e começa a falar. Escuta aqui, ó. Se tivesses uma labareda e todos os homens se reunissem para nela acender alguma coisa, ela não diminuiria e todos a teriam por inteiro. Então imagina uma labareda aqui, um fogo pegando. Aí a gente vai acender vela lá na labareda. Presta atenção. Calma aí. Certamente um levaria consigo mais que o outro, conforme a matéria inflamável que trouxesse. Para entenderes, te dou outro exemplo. Então o Senhor vai dizendo: suponhamos que tais pessoas tragam diversos tipos de vela. Escuta isso. Uma de 5 centímetros, outra de 10, outra de 30 e finalmente outras de 1 metro. Então está imaginando uma vela menor e tal? Todos vão à labareda e acendem suas velas. Cada um terá uma labareda completa com o seu calor, sua claridade e sua luz. No entanto, dirás que o portador da vela de 5 centímetros levou uma labareda menor do que o dono da vela de 1 metro. É real isso, sim ou não? O cara vai com uma vela de 1 metro e vai ter uma vela maior e uma de 5 centímetros menor. O mesmo acontece com as pessoas que recebem um sacramento eucarístico ao se apresentarem com a vela do desejo santo pela qual comungam. Aproximam com suas velas apagadas e acendem nesse sacramento. Disse apagadas, porque de vós mesmo nada sois. Quanto à matéria que é a vez de inflamar nesta luz, sou eu que vou lá dou, é o amor. Criei-vos por amor e sem amor não podeis viver. O ser recebido assim por amor é acrescido no santo batismo com uma nova disposição, na força do sangue de Cristo. Sem esse novo dom, seríeis como velas sem pavio, incapazes de captar a luz e acender. Realmente assim seria se vossa alma não recebesse a luz da fé através da graça e da caridade infundida no batismo. Onde vossa alma se acende? Na chama da minha caridade, amando-me, temendo-me, trilhando uma mensagem do meu Filho. Como disse, vossa alma ficará acesa com maior ou menor intensidade, de acordo com as vossas disposições com que se apresentar. Sabe o que Jesus está falando? A responsabilidade do fruto da Eucaristia é totalmente seu. Você vem ou com uma vela de 5 centímetros, com uma de 10, com uma de 20, com uma de 40, ou com uma de 1 metro. Depende de você. Com que vela vós tendes idos à mesa sagrada? Você tem ido com a vela de 5 centímetros? De 10, de 15? Agora, no Brasil, quando eu vou pregar por aí, eu pergunto: quanto tempo que você não comunga? 15 anos, um monte de gente levanta a mão. 10, 5 anos, um monte. Esse daí, nem velho ele tem. O pecado mortal para comungar nosso Senhor Jesus Cristo cria um dano na alma da pessoa, uma tal desgraça. O prêmio que essa alma recebe por comungar a Jesus em pecado mortal é a própria presença de Satanás. Quando Judas comungou, entrou nele diretamente o demônio. Um se santifica pela Eucaristia e outros ficam possessos por Satanás. Agora, alguns comungam em pecado mortal, sacrilégio. E outros comungam com uma frieza absurda. Sabe por que é frieza? Porque não se prepara, porque não rezou antes, porque não silenciou. Entra na igreja, fica o tempo inteiro nessa praga de celular. Para com isso. O Papa Francisco está fazendo catequese sobre a missa e falou: para de usar o WhatsApp na missa, meu. Guarda esse celular, seu idólatra. Fica se importando com esse aparelho no telefone e não se importa com quem vai entrar na sua alma. Aí depois vive uma vida atribulada, não consegue vencer pecado. Não. Por quê? Porque não dá atenção para Jesus. Porque não recebe Ele com amor. Aí não tem fruto.
Só que quando Jesus disse isso daqui para Santa Catarina de Sena, nem tinha noção que as pessoas se comportavam assim na igreja como a gente se comporta hoje. Nem tinha noção que as pessoas iam ficar mexendo com o WhatsApp. Meu, você vai em evento, cara de banda, o cara toca a banda com o celular aqui e fica fazendo assim com o WhatsApp. Quando eu vi aquilo eu falei, que é isso? Doença, doença. Aí sabe o que eu vejo? Um monte de pessoa vai comungar Jesus com a piedade. O que adianta fazer uma cara de anjo quando vai comungar? Conversou na missa inteira, ficou batendo papo antes de comungar, depois vem querer ficar pagando de santo. O que é isso? Aí a gente aprende, né? Segura aí que vai vir rojão. O desejo santo, quando você comunga, a boa preparação, vamos lá, me permite uma participação frutuosa na missa. Se você se prepara bem, quando você está no mistério, você bebe, seu coração anseia. Eu vou falar para vocês, eu não vou em missa barulhenta de jeito nenhum. Quanto mais silenciosa a missa for, melhor para mim. E também gosto de participar de missa tridentina, amo. Quanto mais silencioso for, e quanto mais eu puder ficar recolhido, bendito seja Deus por isso. E aí quando você se participa bem, como que eu tenho que preparar para me participar da missa? Eu estou indo aonde? Aonde nós estamos indo quando a gente vai para a missa? Fala para mim. No Calvário? Sim ou não? Assiste um filme um dia da Paixão de Cristo de Mel Gibson. Fala isso que eu já fiz isso daí, fez um bem para minha alma. Coloca lá o filme da Paixão de Cristo e vai rezando o mistério doloroso, saboreando cada Ave Maria. Aí você vê o teu Senhor. Aí vai ter aquela parte, graças a Deus, que o Mel Gibson acertou na mosca, né? Que Jesus está sendo levantado na cruz, o Cristo levanta assim a hóstia, a Eucaristia, dizendo: isso aqui é missa. Tanto que o Mel Gibson todo dia tinha uma celebração da missa antes de começar a filmagem. Aí participa, assiste o filme e vai para a missa e fala assim: eu estou nisso. Agora, como que tem que estar o meu coração para viver esse mistério? Eu vou viver a atualização. Jesus vai me transportar para o Calvário. Vai dizer Santo Tomás de Aquino: não há nenhuma diferença entre o Calvário de Cristo e a Santa Missa. É a mesma coisa. Gente, que mistério que é esse? Santa Teresinha dizia: se os homens soubessem o que é a missa, haveriam de ter guardas na igreja para conter as multidões. Mas não porque eu estou indo atrás de estrela no sacramento, porque eu estou indo atrás de amor. O amor que se consome por mim, o amor encarnado, o amor crucificado, Jesus Cristo. E aí a pessoa se prepara bem. A pessoa que se prepara bem, o coração dela fica ansioso por qual momento? Qual? E depois da comunhão, o que a igreja ensina que nós temos que fazer? Não, eu não escutei. Depois da comunhão tem um momento de... Eu vou contar até 3, me fala o momento. 1, 2, 3. Eu observei, vocês não fizeram ação de graça nem ontem e nem hoje. Vocês desprezaram Jesus no seu coração, saibam disso. Jesus entrou no seu coração e chorou. Sabe o que Jesus disse para Santa Margarida Maria Lacoque? Quando uma alma tíbia comunga, é como se eu estivesse derramando um sangue sobre o cadáver. Não serve para nada. Tem muita gente que foi cadáver hoje aqui na igreja. Desculpe a minha franqueza nessa pregação, mas você não deve mais fazer isso, porque senão você vai morrer sem tirar os frutos da Eucaristia na sua vida. E eu tenho pena do nosso purgatório por causa disso. Porque no livro do manuscrito do purgatório que a gente lançou, dizia que um padre passou tempos no purgatório porque ele rezava com distrações o breviário. Quanto mais aqueles que desprezarem Jesus Cristo na alma.
quanto mais aqueles. E por que isso está acontecendo? Se você respondeu que tem que fazer ação de graça, por que você não faz? Você sabe o que acontece quando Jesus entra dentro de você? Ele fica vivo dentro de você, ele te toca fisicamente. É o maior momento de união que ele vem conosco. E sabe como ele vem? Louco de amor, mas também louco para receber amor. Por que eu falo isso? Porque um dia São Boaventura estava com escrúpulo, tentação para não poder comungar. O demônio veio e apertou a inteligência dele. Jesus Cristo voou do altar e entrou na boca de São Boaventura. Um dia, mesma coisa, Santo Antônio de Pádua está chorando porque não podia comungar. A parede do convento fica invisível e a Eucaristia voa e entra dentro dele. Sabe o que isso daí mostra, Jesus? O desejo que ele tem de ser comungado por essas almas que o adoram, que o amam. Quando Santa Gema comungava, ela abraçava o corpo dela e dizia: Jesus, você é só meu. São João de Ávila fazia 2 horas de ação de graça. São Pedro de Alcântara 3. Eles amavam. Sabe o que eu tive que fazer hoje? Quando eu comunguei, eu tive que ficar de pé, olhando para a parede, porque aqui dentro parecia um término de jogo de futebol. A maior conversaiada. Não faz ação e não deixa os que querem fazer, porque incomoda. Eu não estou interessado em escutar a tua voz quando eu comungo, eu quero escutar Deus. Eu não quero escutar a tua conversa, eu não estou nem aí para você estar falando. Eu quero amar a Jesus. E aí sabe o que acontece? A gente louva, canta, Espírito Santo, amor e tal. E na hora da maior ação do Espírito Santo surge essa fralda. O momento mais importante do dia não é a minha pregação, não é a pregação do irmão Trovão, não é a pregação do Cal, não é a pregação do Moisés, não é o ministério de música. Nós somos um bando de bostas. O maior momento do dia é a comunhão do Santíssimo Sacramento. E vocês dão mais atenção para a gente do que para Jesus, porque parece que está prestando mais atenção em mim do que nele. Isso me ofende. Porque se depender de mim você vai para o inferno, mas se depender dele você vai para o céu, porque ele derramou o sangue dele na cruz por você. É um desprezo que se faz com Jesus hoje na igreja. Comunga o Senhor é momento de recolhimento, é momento de amor, é oração. E se não vir nada na minha cabeça, faz como o Padre Pio ensinava, reza o terço gozoso, imagina a união de Nossa Senhora. Mas você sabe muitas vezes por que não vem nada na cabeça? Porque falta intimidade com Jesus para rezar, falta amor para falar com Ele. Tudo o que você tem na sua vida para ser um santo é a Sagrada Eucaristia. Tudo. É o ápice da igreja. Maior que tudo. Maior que tudo. É o que santificou todos os santos. Santa Gertrudes perguntou para Jesus: como eu me devo preparar para comungar bem? Jesus respondeu: nenhuma outra, a não ser que venha receber-me vazia de ti mesmo. Vocês compreendem isso? Se esvazia. Eu quero entrar na sua alma através da comunhão frequente. Eu quero te santificar. Quando você comunga, Santo Tomás e São João Crisóstomo diz que a Eucaristia afugenta os demônios e os anjos vêm e fica tudo prostrado no seu lado. Ai, se os nossos olhos espirituais vissem o que acontece quando nós comungamos. Imagina que glorioso, os anjos ficam no seu redor.
Aí um dia São Felipe Neri estava na missa, e aí um senhor comungou e foi embora. Aí São Felipe Neri chamou o sacristão e falou: translada aquele homem com a vela. Aí o homem foi andando pela rua, aí 2 coroinhas transladando ele com a vela. Mas por que vocês estão fazendo isso? É porque a gente tem costume na igreja de quando o Santíssimo sai em procissão transladar. Não, mas eu não sou o Santíssimo. Ele falou: você é um ostensório que carrega ele, porque você acabou de comungar e está vivo dentro de você. O cara ali naquele momento caiu na real. Nossa. E o que você deveria fazer? Não, você não deveria ficar andando, deveria comungar. Ação de graças, amar a Jesus. E aí eu falo: quem sente tédio diante de Jesus sacramentado é porque não ama. Vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório. Sabe o que é isso daí? É falta de intimidade. Imagina se Jesus Cristo dá uma ligada na sua casa e fala assim: estou indo aí te fazer uma visita. Aí você reúne toda a sua família na sala. Aí Jesus chega, você cata a mão de Jesus, vai lá para o porão e fica sozinho lá. Ele vai: mas não, eu vim te visitar. Vai para o porão. Não, mas eu sou Jesus, eu vim aqui, eu quero dar o meu amor para você. Vai para o porão, aí você fica lá conversando com a sua família. É a mesma coisa, a gente coloca ele no porão do nosso coração. Ele entra dentro de nós, é recebido com a maior indiferença. Isso vai ser imputado no nosso julgamento, a não ser que a gente reparar. Agora tem uma história de uma religiosa chamada Maria Ângela. Ela vivia para a Eucaristia. Tudo na vida dela era comungar, 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 comungar. E tudo que ela falava era só de amor por Jesus. A vida dela era devotada para o altar. O negócio dela era ficar diante do Santíssimo Sacramento, fazer comunhão espiritual, fazer comunhão física. E por uma provação que Jesus permitiu, o diretor do a diretora do convento, a madre, e o confessor dela morreram simultaneamente, por permissão de Jesus. E quando assumem outras pessoas a congregação religiosa dela, a punição da mulher foi que ela pudesse comungar a cada 15 dias. Sabe o que aconteceu com Maria Ângela? Ela começou a ficar doente. E ela foi começando a definhar, só que ela não reclamou. Mas você sabe por que ela definhava? Porque ela ficou com saudade de Jesus. Ela começou a passar mal, não era porque qualquer doença não. Ela começou a passar mal de saudade de Jesus na alma dela. Aí ela chegou, estava doentinha, ela chegou para a madre: madre, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu preciso comungar o Senhor. Ela falou: mas eu te peço uma coisa, madre, por favor, coloca flor em tudo quanto é lugar quando ele estiver vindo. Põe flor na capela, põe flor no corredor, lota o meu quarto de flor para receber Jesus. Aí Jesus Cristo veio sendo trasladado. E quando aquela mulher que só vivia de Jesus ficou sem comungar durante um tempo que não podia comungar mais, ela recebe Jesus na alma dela. E quando ela recebe Jesus na alma, ela fecha os olhos e morre de amor. Ela ficou doente por amor e morreu de amor por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor entrou naquele coração, ele recebeu agrado, ele recebeu afeto, ele recebeu adoração. E onde Jesus entra no coração dos católicos é só indiferença, indiferença, indiferença. Pelo amor de Deus, meu Deus, esses crimes têm que parar contra nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Esses crimes têm que parar. Nós não podemos continuar agindo dessa maneira, pelo amor de Deus. Chama o Santíssimo. Nós precisamos separar o coração de Jesus. Nós precisamos amar o Senhor na Eucaristia. Não permita que o demônio use a nossa vida, gente, pelo amor de Deus, para destratar o maior dom de amor que a igreja nos dá.